Olá, alunos, bom dia. Hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. Nós vamos então com as nossas aulas de hoje de matemática e língua portuguesa. Vamos iniciar com matemática, então, na página 22, que nós vamos trabalhar hoje sobre ordem dos números, ordem crescente e ordem decrescente. Vamos fazer a leitura junto com o professor, depois vocês vão responder as atividades 1 e 2 nesta página 22. Os alunos da professora Gabriela estavam com cartelas numeradas de 0 a 9. Eles sortearam 3 cartelas, montaram números de 3 ordens e anotaram 4 delas na lousa. Depois, sortearam 4 cartelas, montaram números de 4 ordens e escreveram alguns na lousa. Esses números seguem abaixo. Número 1. Veja os números construídos e organize-os em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então aqui nós temos vários números: 798, 897, 978, 987, 7.324, 2.734, 7.423, 4.237, 4.732. Agora vocês precisam escrever em numerais do menor para o maior. Por exemplo, o menor de todos esses números, qual que é? Qual que é o menor entre todos esses números? Eu vou falar o menor e o maior, e depois vocês vão colocar na ordem crescente os demais números. Então, o primeiro número que vocês vão escrever aqui, que é o menor de todos, é 798. O maior número de todos estes é 7.423. Então, o último número que vocês vão escrever é 7.423. Agora, vocês precisam organizar os demais números nesta linha. Depois, nós temos a letra A. Qual o menor número construído? Nós já vimos aqui, né, que o professor já até deu a resposta, que é 798. Letra B. Qual o maior número construído? O professor também falou. Lembram qual é? Analisem o quadro e verifiquem qual que é o maior número. Letra C. Quais os números construídos que são maiores que 800 e menores que 4.000? Então, preste atenção, crianças. Quais os números deste quadro que são maiores que 800 e menores que 4.000? Então, quais são? Analise, tire os números aqui e coloque aqui os que são maiores que 800 e menor que 4.000. 2. Em seguida, os alunos construíram outros números e devem organizá-los em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Ordene-os você também. Nessa atividade, fizemos do menor para o maior. Agora nós vamos fazer do maior para o menor. Tá joia? Ou seja, em ordem decrescente. Então, nós temos os números 509, 5.109, 482, 842, 9.201, 7.349, 749, 9.012, 8.042. Então, agora vocês vão começar do maior. O maior número que temos aqui é o número 9.201. Então, o primeiro número que nós vamos colocar aqui é 9.201. Tracinho ou vírgula, e depois nós vamos colocar o segundo número maior, que é 9.012. Então, 9.012 e assim por diante. O terceiro número qual que será? Em ordem decrescente, ou seja, o terceiro número maior, 8.042. Então, nós vamos pôr 8.042 aqui. E agora, em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor deste quadro, quais os números que iremos pôr? Veja aí, escreva e manda foto para o professor. Depois nós temos a letra A. Qual o maior número construído? Ou seja, qual que é o maior número de todos estes? Escreva aqui.
Letra B. Paulo sorteou as cartelas com os algarismos, ou seja, com os números 5, 7, 2 e 3. Qual o menor número que ele pode construir usando as 4 cartelas? Então veja só, aqui nós temos 4 números. Então agora vocês vão construir o menor número que ele pode construir usando as 4 cartelas, né? 4 cartelas com esses 4 números. Qual o menor número que a gente pode formar utilizando esses 4 números? Façam, tira foto e manda para o professor. E é assim encerra a aula de matemática de hoje. E daremos continuidade com língua portuguesa. Crianças, e para darmos continuidade à nossa aula de hoje, então, vamos com o livro de língua portuguesa na página 27. Nós ainda estamos trabalhando interpretação de texto, do nosso texto, da página 22 ao mar. Então, nós ainda estamos trabalhando a interpretação deste texto na página 22, com o título de Ao Mar, que vocês já realizaram a leitura, já até mandaram um pouco, algumas partes do texto lida para mim. E nós, recapitulando, né? Nós podemos ver aqui, olha, o título do texto, aí nós temos o texto, toda a história do texto. Nós temos aqui também, né? Olha, quem escreveu o texto, olha só, adaptado de Daniel Defoe, Robson Crusoe, adaptação de Laura Bacelar, São Paulo, Scipione, 2002, página de 5 a 12, que são os dados do texto. Então aqui a gente tem toda a referência bibliográfica do texto. O nome do livro, o nome da história, né? E quem escreveu o texto também. Então temos aí as informações do texto que nós utilizamos para fazer a interpretação do texto, como nós já fizemos na aula anterior, e vamos dar continuidade hoje, então, na página 27, nas questões 5, 6, 7 e 8. Essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vamos à leitura? Vamos lá. Questão 5. Você sabe quem são os lobos do mar citados no texto? Na sua opinião, por que eles são chamados dessa maneira? Então, volte ao texto na página 22, 23, nesse texto. Retorne a esse texto ao mar, releia-o novamente, para que seja possível responder essas perguntas. Então, olha só. Você sabe quem são os lobos do mar citados no texto? No texto, tem esta expressão, esse termo escrito, lobos do mar. Quem são eles? E, na sua opinião, por que eles são chamados dessa maneira? Você pode responder brevemente aqui no livro, ou também vocês podem fazer a cópia dessa pergunta no caderno de língua portuguesa e fazer a resposta em seu caderno. Número 6. Releia este trecho. Trecho de onde que é? Este é um trecho da história Ao Mar, das páginas 22, 23 e 24. Certa vez, quase nos perdemos numa neblina que surgiu de repente, e ele passou muita sede. Depois disso, ordenou que tivéssemos sempre água e comida a bordo, para o caso de algum acidente. Mandou construir uma pequena cabina, com uma mesa e espaço para dormir, e colocou uma bússola no barco. E agora vem a questão A. Qual desses instrumentos é uma bússola? Assinale. Então você vai identificar qual desta imagem, se é esta, ou se é esta, que o professor está apontando o dedo, ou se é esta outra imagem aqui. Qual dessas 3 imagens é uma bússola? Qual dessas 3 for uma bússola, você vai marcar um X na imagem que você acredita que seja uma bússola. Letra B. Por que o patrão árabe de Robson Crusoe colocou uma bússola no barco? Por quê? Por que vocês acreditam? Leia, releia o texto, tenta entender o que o texto nos traz, a mensagem que ele traz, que vocês vão localizar essa resposta. E para que serve a bússola? Então, observe, crianças, que são 2 perguntas em uma só. Por que o patrão árabe de Robson Crusoe colocou uma bússola no barco? Para que serve a bússola? 7. Explique que estratégia Robson Crusoe utilizou para pegar o barco e fugir. Então, Robson Crusoe, ele fugiu com o barco. Mas qual a estratégia que ele utilizou para pegar este barco e fugir? Está também no texto. Sempre que falarmos de interpretação de texto, crianças, vocês precisam ler e reler o texto.
Caso contrário, não se é possível fazer a interpretação do texto, tá joia? Depois, ainda no número 7, temos: que providências ele tomou para tornar a fuga possível? Providências são ações, são medidas, né, que fazem parte das estratégias. Então, repetindo: que providências ele quem? Robson Crusoe, tomou para tornar a fuga possível? E por fim, para encerrarmos a aula de língua portuguesa de hoje, temos a questão número 8. Converse com os colegas e o professor e depois responda as questões. Como nós não estamos em sala, então você pode conversar aí com a sua família e depois responda a questão. Letra A. Quem escreveu a história de Robson Crusoe? No início da nossa aula de língua portuguesa hoje, o professor falou sobre as referências bibliográficas. Lá tem este dado. Então, quem escreveu, olha só, quem escreveu a história de Robson Crusoe? Verifique lá nas referências bibliográficas dessa história e responda essa questão. Letra B. Essa história foi escrita em 1719, há muito tempo atrás, não é verdade? E é lida por muitas pessoas até hoje. Agora vem a pergunta: o que seria diferente se a história fosse criada, escrita hoje? O que teria de diferente? O que aconteceria? Que ferramentas eles utilizariam? Como a história seria contada? Seria igual ou diferente? Relate um pouco sobre o que você pensa. Tire foto e manda para o professor. Essas são nossas aulas para o dia de hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. Queridos alunos, forte abraço. O professor está à disposição no WhatsApp.